mas também é uma reunião aberta a toda a igreja. Para nós é uma alegria como igreja, nesses dias, ver Deus agindo. Como eu já estava dizendo aqui, ver Deus agindo. Nós chegamos a uma marca já de 550 cestas básicas entregues aqui pela igreja para pessoas necessitadas. Nós fizemos um trabalho, tem irmãos trabalhando nisso, de cadastrar famílias necessitadas. E além disso, nós temos ajudado as famílias de Canudos e de Santo Afonso. Aqui no centro nós temos 122 famílias cadastradas que recebem rancho a cada 15 dias. 122 famílias. Além disso, nós temos Canudos e Santo Afonso, que nós abastecemos. E além disso, os nossos irmãos lá do bairro Estradão, da Vila Estradão, que fica lá na Boa Saúde, que nós temos ajudado também através das doações aqui. Então você que está em casa nos assistindo, você que está aqui, lembre de trazer o quilo de alimento. Você pode trazer 1 quilo de alimento não perecível, você vai ajudar muita gente. Eu quero testemunhar que Deus tem feito grandes coisas nesses dias de isolamento. Muitas pessoas têm sido salvas e alcançadas por Jesus em dias em que tudo parece que está difícil. Hoje, por exemplo, o nosso culto aqui está sendo mais cedo. E nesse final de semana vai ter que ser mais cedo. Vai ter que ser às 6 da tarde os cultos. No sábado e no domingo. Vai ter culto às 6 da tarde. O horário é diferente porque tem um decreto agora que limitou para fechar todos os estabelecimentos às 8 horas da noite. Nós vamos obedecer a lei e 8 horas a igreja vai estar fechada. Então hoje, quando terminar o culto, a gente pede que vocês também, que estão aqui no salão, não fiquem muito tempo. 8 horas a gente vai fechar a porta da igreja, tá bom? Para respeitar a lei que diz isso. Então é importante a gente colaborar, né? Todos usam máscara, eu não estou usando máscara aqui porque eu estou falando, né? Mas todos estão de máscara, a gente usa o distanciamento. Mas eu quero dar uma palavra antes de nós orarmos e nós continuarmos adorando a Deus. Antes da palavra, hoje nosso irmão Raul vai trazer uma palavra no coração de vocês. Eu quero falar algo que me chamou a atenção. Eu quero pedir que o Samuel já esteja aqui com a gente de novo. Quero falar algo que chamou minha atenção essa semana. Eu estava estudando a história da igreja e eu estava estudando o crescimento que a igreja teve entre os séculos 2 e o século 4. O anos 100 e poucos até o ano 300 e poucos. Foi uma época em que a igreja foi perseguida. Durante 250 anos era proibido ser cristão no mundo. O Império Romano massacrava os cristãos, matava, prendia, botava fogo, botava para leões comerem. Era terrível o que era feito com aqueles que descobriam que eram cristãos. Apesar disso, a igreja cresceu e se tornou a maior religião em toda a região do Império Romano. E eu fui estudar por que a igreja cresceu tanto. E há um historiador que diz o seguinte, que coincidiu nessa época o surgimento de várias pestes, doenças, enfermidades contagiosas, como entre elas a peste negra, que passava de uma pessoa para outra e as pessoas morriam em menos de 7 dias, dependendo do caso. Durante a Idade Média, a peste negra voltou e chegou a matar 1/3 da Europa. Pensa, muita gente morreu. Só que nesta época foi a época em que a igreja de Jesus Cristo mais cresceu. Sabe por quê? Porque as religiões pagãs, quando alguém estava doente, eles diziam: os deuses te amaldiçoaram, fique na sua casa sozinho, nós não queremos saber de você. As religiões pagãs não aceitavam, inclusive abandonavam os doentes e mandavam eles para fora da cidade. Enquanto isso, os cristãos acolhiam os doentes nas suas casas, tratavam dos doentes, agindo em hospitalidade. Os cristãos montaram o que depois vai ser conhecido hoje como hospital, um lugar onde se pratica a hospitalidade, que é um mandamento de Jesus Cristo, acolhermos os doentes, cuidarmos dos necessitados e amarmos quem está sofrendo. E eu quero dizer para vocês uma coisa, nós estamos passando por dias difíceis, mas eu tenho certeza que a igreja de Jesus Cristo vai continuar crescendo nesses dias, porque nós vamos continuar praticando a hospitalidade, socorrendo o aflito e sendo a mão de Deus nesse mundo, porque nós não temos medo. Sim, nós vamos nos cuidar, vamos nos precaver, mas nós não vamos viver com medo, porque há um Deus que é maior do que tudo isso. Se aquela peste matava 1/3 da população e os nossos irmãos não tinham medo, quem dirá nós nesses dias? Nós vamos nos levantar com coragem e continuar pregando o evangelho. Amanhã à tarde os jovens vão estar junto numa ação de evangelismo lá no bairro São Jorge. Quem quiser participar nos procura no final do culto. Sabe, você tem a oportunidade nesses dias de fazer algo que vai marcar a história, porque são dias em que todo mundo está em casa com medo.
Mas nós que temos Jesus, nós não vivemos por medo, nós vivemos por fé. O justo viverá pela fé. E é pela fé que nós somos movidos a fazer o bem, mesmo quando a nossa tendência natural em dias difíceis é tentarmos cuidar só de nós mesmos. Essa é a nossa tendência. Em dias difíceis as pessoas querem ser egoístas, elas querem resolver os seus problemas. Eu estou passando numa crise, está todo mundo desempregado, eu vou guardar o meu dinheiro para mim, eu vou fazer só para mim, eu vou me virar com a minha família. Mas nós que temos Jesus, nós aprendemos algo importante nesses dias. É dando que se recebe. Nós vamos dar mais, nós vamos dividir mais, nós vamos gastar o nosso tempo, nós vamos amar as pessoas. E nós estamos vendo muitos milagres acontecendo por meio do amor de Deus que continua se multiplicando. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai querido, nós oramos esta noite crendo que o Senhor está conosco. Te derrama em nosso meio esta noite, Senhor, por meio do louvor, da palavra. Mas mais que isso, nós clamamos pelo Brasil nesses dias. Nós clamamos pelo Rio Grande do Sul e por Novo Hamburgo, pelo Vale dos Sinos. Nós clamamos, Senhor, põe a tua mão de poder e intervenha na situação que nós estamos vivendo. Em dias de medo, Senhor, em dias de insegurança, onde as pessoas estão com medo de sair à rua, onde as pessoas estão inseguras sobre o futuro, estão com medo de perder o emprego, nós declaramos que não seremos movidos por medo, mas seremos movidos pela fé em Ti. Nós olhamos para o alto, nós olhamos para um Deus que criou o céu e a terra, e dizemos que em Ti confiamos. Senhor, nos enche de fé nesses dias. Vem enchendo a juventude que está aqui, Senhor, agora reunida. E também esses irmãos que estão em casa assistindo agora. Vem enchendo de fé a igreja, Senhor. Vem enchendo os pastores, os líderes, os obreiros. Vem enchendo os irmãos. Que cada um saia do lugar de comodidade nesses dias e seja cheio de Ti, para levar amor aos necessitados, para levar fé a quem está com medo, a levar coragem de viver a quem está pensando em desistir. Deus, Tu és Deus de saída, Tu és Deus de bênção. Socorre o necessitado nesses dias e usa a nós para isso. Usa a nós para isso, Senhor. Envia-nos a nós. A quem eu enviarei, disse o Senhor. Senhor, nós respondemos, envia-nos a nós. Eis-nos aqui, Senhor, esta noite. Comece a adorar a Deus, comece a dizer, Senhor, eu Te quero. Oh, Senhor, eu quero mais de Ti. Sabe, às vezes a gente acha que é imperfeito demais, que Deus vai usar outro que é melhor. Cara, é você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar. Domingo veio uma senhora aqui no culto, olhem aqui para mim. Domingo veio uma senhora aqui no culto, uma senhorinha de idade, e ela disse, eu quero dar um testemunho. Eu disse, o que você quer falar, irmã? Aconteceu algo contigo no culto? Ela disse, não, no culto não. Mas eu estava com uma dor horrível nas costas há muitos dias. E um dia desses, um desses teus jovens aqui apareceu lá na minha casa, lá na vila. E ele entrou e orou por mim. E naquele dia eu fui curada. Eu nunca mais tive dor nas costas. E é por isso que eu estou aqui hoje, ela disse. Porque eu quero o Jesus daquele jovem. Você é a mão de Deus por onde você passa. Feche teus olhos e comece a clamar. Ele está te tomando esta noite. Há uma presença de Deus tomando você. Há um mover de Deus no teu interior acontecendo. Oh, deixa queimar. Deus está queimando o teu coração. Deus está enchendo ele com chamas vivas. Oh, algo do sobrenatural de Deus está acontecendo dentro de você, tirando medo, tirando angústia e colocando fé, colocando esperança, colocando alegria de viver e colocando coragem de fazer a diferença em dias difíceis. Oh, há um Deus poderoso. Vamos adorar a Ele. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu,
dia e noite. Sem cessar eu vou bater, bater até você abrir, buscar até te encontrar, dia e noite. Sem cessar eu vou bater, bater até você abrir, buscar até te encontrar, dia e noite. Sem cessar eu vou bater, bater até você abrir, buscar até te encontrar, dia e noite. Sem cessar, e com teu fogo vem queimar tuas lágrimas, eu vou chorar, vem gerar paixão dentro de mim. Repita com seu fogo. E com teu fogo vem queimar tuas lágrimas, eu vou chorar, vem gerar paixão dentro de mim. E com paixão vem me enviar a essa geração, tocar o teu amor, vou revelar a esse mundo. E com teu fogo vem queimar tuas lágrimas, eu vou chorar, vem gerar paixão dentro de mim. E com paixão vem me enviar a essa geração, tocar o teu amor, vou revelar a esse mundo. Eu vou bater, bater até você abrir, buscar até te encontrar, dia e noite. Sem cessar eu vou bater, bater até você abrir, buscar até te encontrar, dia e noite. Sem cessar, sem cessar. Vou semear com lágrimas, mas com alegria colherei almas para ti. Vou semear com lágrimas, mas com alegria colherei almas para ti. E eu vou bater, bater até você abrir, buscar até te encontrar, dia e noite. Sem cessar eu vou bater, bater até você abrir, buscar até te encontrar, dia e noite. Sem cessar. Você pode repetir isso? Eu vou bater, bater até você abrir. Cante isso. Até te encontrar, dia e noite. Sem cessar, eu vou bater, bater até você abrir, buscar até te encontrar, dia e noite. Sem cessar,
Nós declaramos que vamos te buscar, Senhor, até te encontrar, Senhor, dia e noite sem cessar, Senhor. E como já declaramos e também cantamos, Senhor, nós preparamos a casa nesta noite, Senhor, que não é este templo, Jesus, mas é o nosso espírito, é a nossa vida, Senhor, para ser cheios de Ti neste lugar, Senhor, para transbordar a Tua presença, e como o pastor Dionísio falou, Senhor, ir aonde ninguém quer ir, Senhor, ir aonde as pessoas estão com medo de ir, Senhor, é lá que queremos estar, Senhor, pregando o Teu Evangelho, Senhor, pregando aquele que tudo pode, Senhor, pregando aquele que é a essência da Tua palavra, Senhor, aquele pelo qual lemos e buscamos e oramos sem cessar, Senhor, aquele que está vivo e não tardará a voltar, Senhor. Nós ansiamos e desejamos a Ti, Senhor, e nós cremos que Tu estás neste lugar, Senhor, a Tua presença é palpável. Por isso eu quero te dizer essa noite, não espere nós irmos embora para perceber, assim como os discípulos no caminho do Emaús, que só perceberam depois que Jesus tinha ido embora, que era Ele que estava ali partindo o pão. Desfrute da presença dEle que está aqui, neste momento. Não espere Ele sair, Ele ir. Ele está aqui, Ele quer te encher. Desfrute da presença dEle. Vamos cantar isso mais uma vez, e fale com Ele, ore. Esqueça onde você está, fale com Ele como se você estivesse no teu quarto. Busque a sua presença. Só as vozes podem dizer isso. Eu vou bater, bater. Isso. Isso. Tá lindo, cante. Ouça no Senhor. Eu vou bater, bater até você abrir, buscar até te encontrar, dia e noite, sem cessar. Eu vou bater, bater até você abrir, buscar até te encontrar, dia e noite, sem cessar. Você pode aplaudir a Ele bem forte. Glória a Deus. E assim de pé, já abre a tua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ler alguns versículos. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6. Eu vou dar um apurão, porque é sério o que o pastor Dionísio falou. Se possível, 8 horas, ninguém mais estiver aqui. E não é porque a gente está mandando ninguém embora. É porque com certeza a fiscalização provavelmente bata aqui essa noite de novo. Porque ontem eles bateram e foi tudo na paz, eles foram muito bem educados. Nós conseguimos conversar tudo numa boa para eles. Até o David brincou, se ainda tivesse hambúrguer, nós ia dar hambúrguer para eles. Então, mas provavelmente eles venham hoje de novo. Então, por favor, gente, não, assim que a gente terminar, vamos cada um, se vocês vão ter algum momento de comunhão na casa de alguém, beleza, mas aqui na igreja a gente precisa fechar os portões, tá bom? Vamos lá então. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler na Bíblia a Mensagem, que tem o comentário do Eugene Peterson. Ela vai ser um pouquinho diferente da versão de vocês, provavelmente a NVI, a Almeida ou a NTLH que vocês tiverem. Então, se vocês quiserem, se estiverem acompanhando e ficar muito estranho, não precisa acompanhar, só escutem, mas prestem atenção no que eu vou ler. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: Não posso acreditar. Na maioria das versões de vocês provavelmente vai estar escrito estou perplexo,
admirado, surpreso. Então, é o Paulo falando: não posso acreditar no que ouvi. Como podem ser tão inconstantes? Como resolvem abraçar outra mensagem? Vocês estão traindo aquele que os chamou da graça de Cristo. E vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes. É outra mensagem, completamente diferente. É mentira deslavada sobre Deus. Os responsáveis por essa agitação estão virando a mensagem de Cristo de pernas para o ar. E eu quero deixar bem claro: se algum de nós, até mesmo um anjo do céu, pregar uma mensagem diferente da verdadeira e original, seja anátema, provavelmente, nas versões de vocês, e aqui amaldiçoado. Vou repetir: se alguém, não importa a reputação ou as credenciais que possua, pregar uma mensagem diferente da que vocês receberam no início, seja amaldiçoado. Amém. Pode tomar teu assento. Cara, nesses dias, como o pastor Dionísio falou, a maioria de nós tem se disponibilizado para estar em lugares onde a maioria das pessoas não querem estar, e nós vamos continuar fazendo isso, porque assim como o pastor Dionísio falou, eu tenho essa convicção legítima de que é um tempo onde Deus está passando uma peneira, onde Deus está levantando alguns que estavam caídos, onde outros que estavam caídos estão morrendo, e aqueles que estão quentes, que se esquentem ainda mais, porque eu tenho convicção, porque o Espírito Santo tem falado isso muito forte na minha vida e no meu coração. Cristo está voltando, cara, e vai ser muito mais rápido do que a gente imagina, cara, e Deus está levantando muita gente, pregando essa mesma mensagem, e eu quero dizer uma coisa para vocês, sem pessimista: muitas coisas não vão melhorar como a gente está imaginando, pelo contrário, mas o povo de Deus se levanta dos momentos mais difíceis, porque eu acredito que Deus tem um prazer de se manifestar nesses momentos, porque nesses momentos não existe mais o eu, não existe mais as minhas forças, não existe mais o que eu posso, e é quando a gente consegue olhar e dizer assim: meu Deus, cara, eu não consigo fazer mais nada. Aí eu acredito que Deus olha assim: até que enfim, agora eu posso trabalhar, deixa eu fazer do meu jeito. Então, esses momentos mais difíceis são os momentos que eu acredito em que Deus mais se levanta para mostrar que, cara, nada saiu do controle dele. Apesar de ter uns bobos da corte se dizendo pastor e falando que Deus não tem o controle das coisas, cara, me desculpa, mas esses caras são débeis, e quem assiste esse tipo de porcaria e compartilha também, cara, porque isso é ridículo. Tudo, nada sai do controle de Deus, nada, nenhuma situação, nada sai do controle dele, nada, nem um fio, cara, se Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha e na tua cabeça, alguma coisa pode sair do controle dele, pelo amor de Deus, cara. E aqui Paulo está indignado, porque tudo que ele ensinou, e eles estão saindo fora daquilo que Paulo ensinou para eles, porque eles estão achando que eles podem ser justificados por aquilo que eles fazem. E se você ir um pouquinho mais para frente, eu não vou ler porque não vai dar tempo, em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 3, eles começam a falar da circuncisão, e é isso que Paulo está trazendo aqui para eles, porque eles estão querendo se justificar e acrescentar que não é mais só Jesus, mas a circuncisão tem que vir junto. E de repente a circuncisão para nós vai ficar meio estranho para a nossa época. Então eu quero trazer um exemplo que vai ficar muito simples e claro para a gente entender tudo isso que Paulo está falando. Todo mundo aqui, eu acho que já ouviu falar, porque eu acredito que mesmo para quem não é cristão, é uma das parábolas mais comentadas e faladas, que é a parábola do filho pródigo. Quem aqui nunca ouviu falar da parábola do filho pródigo? Tem alguém que nunca ouviu falar? Todo mundo ouviu falar. Então eu quero usar isso, cara, para trazer como comparativo para a gente entender melhor o que Paulo estava querendo falar. Na parábola do filho pródigo, vocês sabem, um filho chega ao pai e pede a sua parte da herança, e ele sai a gastar o dinheiro. Cara, pedir a herança naquela época era a mesma coisa que chegar no teu pai e dizer assim: pai, eu queria que tu tivesse morto, mas como que tu não tá, eu quero a minha parte da herança, porque tu não morre logo, e eu vou saber quanto tempo eu vou ter que esperar. Cara, era a mesma coisa que chegar no teu pai e dizer assim: pai, eu queria que tu tivesse morto. E foi o que ele fez. Ele chega no pai e pede a herança dele e vai. Eu não sei quanto tempo ele levou para gastar, mas ele gastou tudo.
E diz a palavra que a cidade onde ele estava chegou um tempo de seca e de escassez. E ele teve que trabalhar com os porcos. Cara, Jesus é muito sábio em tudo que ele faz. Porque se você for olhar para a cultura judaica da época, porco era a coisa mais horrível para um judeu. Falar em porco era uma carne amaldiçoada. Então, assim, Jesus podia ter dito, cara, ele foi cuidar de galinha, sei lá, ele foi fazer qualquer coisa. Mas Jesus disse, não, ele foi cuidar de porcos. E não basta ele estar lá, ele não sente, e a Bíblia não diz assim, e lá, estando lá, ele sentiu vontade de comer um bacon, ou de lascar um pedacinho do porco e assar. Não, ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. É mais nojento ainda. Ele teve vontade de comer a lavagem, cara. Se você não sabe o que é lavagem, é resto de comida azeda, misturado com tudo que é resto, com casca, com porcaria, tudo aquilo que você imagina que é o mais repugnante, é essa lavagem. E aí, lá, quando ele sente o desejo de comer aquela comida dos porcos, ele pensa, cara, os empregados do meu pai estão comendo melhor do que isso. Presta atenção nisso, cara. Ele não sentiu saudade do pai dele, ele sentiu fome. E ele lembrou que se ele voltasse para a casa do pai dele, ele teria pelo menos o que comer. E ele regressa para a casa do pai. E quando ele está voltando, a Bíblia vai dizer que o pai dele corre ao encontro dele. Cara, para um ancião, na época, correr era um vexame. Porque eles usavam aquelas roupas grandes e ele teria que levantar a roupa e mostrar as canelas para correr ao encontro do filho. E por que eu estou falando isso? Porque lá tinha um outro filho, que era o mais velho. E esse filho, quando fica sabendo, e aí o pai vai ao encontro do filho, e cara, para pensar, o cara desejou que ele tivesse morto. O cara gasta toda a herança que ele deu para ele. E ele está voltando, e eu não sei, mas isso é coisa da minha cabeça. Eu acho que aquele pai, ou ele ia todo dia naquela estrada, ou ele gastava um tempo orando, alguma coisa ele fazia, naquela estrada olhando, sei lá se tinha um fim, como é que era, mas esperando que o filho voltasse. E um dia ele olha para lá e vê o filho voltando. E ele vai ao encontro do filho e ele abraça o filho. E o filho está fedendo, está podre. Ele estava dentro de um chiqueiro, ele estava cuidando de porco. Sabe-se lá quantos dias ele estava sem tomar banho, cara. E o pai pega ele pelo pescoço. Eu acho que de repente ele vai tentar trazer alguma explicação e dizer, pai, me considera como um dos teus empregados, porque para mim já está legal e tal. Ele deve dizer, fica quieto. E ele olha para os seus empregados e diz, separa um bezerro. E eu acredito que devia ser o mais gordo. E ele manda matar. E ele manda fazer uma festa. Cara, se a gente fosse comparar, é tipo assim, imagina tu pegar o teu boletim, cheio de notas vermelhas, e tu entrega para teu pai, para tua mãe, para tua avó, sei lá, com quem tu mora. E teu pai pega o teu boletim e olha assim, nossa, Daí teu pai pega e faz assim, chama a esposa, ou se é a tua avó, o teu avô, sei lá quem for, e diz assim, vem cá, vai no mercado e compra uns 15 quilos de picanha, pode chamar todos os amigos dele, porque agora nós vamos dar uma festa. Cara, é a mesma coisa que o pai do filho pródigo fez, cara. Foi isso que ele fez. O cara vende tudo, gasta tudo a herança, volta todo sujo, sem nada, e ele diz, vamos preparar uma festa, porque ele estava morto e reviveu. E traz um anel, porque nós vamos colocar um anel no dedo dele, porque a aliança vai ser feita de novo. E daí aparece o filho mais velho. E por que eu estou falando desses dois filhos? Cara, Paulo aqui, ele está falando para dois tipos de pessoas. Ele está falando para os religiosos, que eram aqueles que guardavam as leis à risca, que eram 613 leis. E ele estava falando para pecadores, em que aqueles que guardavam as leis, provavelmente olhavam com repúdio para eles, mas Jesus estava tratando os dois da mesma forma. E por isso ele traz os dois filhos. E aí o filho mais velho chega, e olha que interessante, ele vê a festa, pergunta o que está acontecendo, o filho voltou e tal, não sei o quê. E aí ele chega no pai dele e diz, pai, eu sempre te obedeci. Tipo, é a mesma coisa que ele está dizendo para o pai dele assim, pai, eu sempre cumpri as 613 leis, e tu nunca me deu um bezerro para mim matar e comer com os meus amigos. E para esse que gastou tudo, tu pegou o melhor e deu para ele. Cara, você consegue entender que o coração dos dois é o mesmo?
Nenhum dos dois estava preocupado com o pai. Porque se o filho mais velho amasse o pai, ele se alegraria com a alegria do pai de o filho ter voltado. Mas ele se entristece porque ele se sente que ele é o maior prejudicado. Porque o filho voltando, a parte da herança já tinha sido gasta. E agora a aliança sendo feita de novo, o dia que o pai morre, ele vai perder uma grande porcentagem da herança dele. Porque vai ser dividido tudo de novo, cara. Então ele se sente o mais prejudicado. E a gente pode trazer o filho mais velho como os fariseus, como aqueles que estavam ouvindo ali Jesus e dizendo, mas eu cumpri. E quando o filho diz isso, o pai não diz assim, não, teve um dia que tu me desobedeceu. Não, o pai não questiona ele. Então significa que realmente ele obedecia o pai. E ele estava do lado do pai, mas vivendo como um escravo. Porque ele não percebia o amor do pai. A ideia dele era cumprir as leis. Para quê? Para uma recompensa lá na frente. E o outro filho já queria a recompensa e desejava que o pai morresse. Cara, era a mesma coisa que estava acontecendo aqui. Só que a diferença é que aqui Paulo estava apavorado, porque Paulo tinha pregado para eles que só Jesus era suficiente. E eles começam a se justificar para querer demonstrar que não é só Jesus. Precisava se circuncisar. E cara, para um pouco para pensar. Não é o que a gente tem visto nos nossos dias. É os religiosos olhando para os pecadores e selecionando. Como o pastor Dionísio já falou aqui várias vezes. Esse vale a pena dar um rancho. Não, esse não. Não, esse eu dou. Esse eu dou só uma roupa. Esse eu acho que eu posso dar um dinheiro. Esse não. Esse eu não vou dar leite. Esse eu vou dar só um azeite. E a gente vai selecionando. Cara, e a gente está na mesma posição dos fariseus. A gente está querendo dizer que se ele não vem todo domingo como eu venho, coitadinho. Ele não ora que nem eu oro, eu duvido. Ele não jejua que nem eu jejuo. E a gente está na mesma posição dos religiosos. A mesma coisa. Porque a gente olha para as pessoas tentando achar uma justificativa para a posição que eles estão e para nos justificar diante de Deus. Se eu perguntasse para vocês hoje, para todos nós, não precisa me responder, você vai para o céu hoje? Se você morrer hoje, agora, você vai para o céu? A minha esposa não está aqui agora, eu vou falar. Eu falei para ela, daí ela disse assim, eu acho que sim, eu acredito que sim, ela falou. Daí eu disse, essa não é a resposta. E a maioria das pessoas, se você perguntar, ela vai dizer assim, acho que sim, mas 90% vai dizer, não, eu não, acho que hoje não, hoje eu não iria, porque eu não tenho orado tanto assim, porque, cara, eu nem me lembro a última vez que eu fiz um jejum, porque o meu plano de leitura, comecei em janeiro e fevereiro já me perdi, aí março eu comecei de novo e só durou 15 dias, e toda uma rolaiada, não sei mais se eu começo de novo, ou se eu continuo de onde eu parei, e daí outro vai dizer assim, não, porque eu estou em pecado, sabe, não aguentei, eu caí. Cara, essa não é a resposta. Se você conheceu Jesus, cara, se você teve um encontro com Ele, se você entregou a tua vida para Ele, cara, é só Jesus, cara, e ponto final, e basta. E não importa se tu parou no meio a tua leitura, e não importa, cara, se tu caiu ontem, e não importa se tu está em pecado hoje, e não importa, cara, e de repente vocês estão começando a me olhar com os olhos, e estão pensando, meu Deus, esse cara está louco. Cara, eu que fico apavorado se vocês me olharem desse jeito, porque eu vou me escandalizar que nem Paulo, cara. Nós perdemos o caminho do evangelho, cara. É simples, não é Jesus mais leitura bíblica, não é Jesus mais oração, não é Jesus mais o quanto que eu faço de obras, não é Jesus
E quantas pessoas que eu ganhei esse ano, não é Jesus e mais, é só Jesus, cara. Porque quando você acrescenta uma coisa em Jesus, você está dizendo que o sacrifício da cruz não foi suficiente, cara. Você está dizendo que o sangue dele não foi suficiente, cara. Ele já pagou o preço, cara. Foi suficiente, cara. Foi suficiente. Mas então eu não preciso fazer mais nada. Exatamente, cara, você não precisa mais nada. Mas é tão fácil assim, cara. Mas isso é loucura. Exatamente, cara. O evangelho é loucura para aqueles que perecem, cara. É loucura. Você não precisa fazer nada, cara. O preço já foi pago. Mas então o que eu faço, cara? Com Jesus é diferente. As coisas funcionam com gratidão, cara. Então eu não preciso mais orar. É claro que precisa, cara. Porque se você ama Ele do jeito que Ele te amou, tu quer saber mais daquele que te amou daquele jeito, cara. Se você ama Ele, cara, se você ama Ele do mesmo jeito que você entende que Ele te amou, você quer ler a palavra, cara, você quer comer ela, porque você quer ter um relacionamento vivo com Ele, cara. É isso, cara. É simples, cara. É muito simples, cara. A gente está complicando, cara. E da forma que a gente está complicando, a gente está colocando pessoas no inferno, cara, todo dia, meu. E a gente está fazendo igual aos fariseus, cara. E eu acredito que as pessoas, tipo os nossos pais da fé, junto com Jesus, e Jesus olhando e pensando, meu Deus, mas por que eles fizeram isso? Era tão simples. E a gente está enchendo de regrinha, cara. E a gente está olhando para a roupa e dizendo que essa sim e essa não. E a gente está olhando para o cabelo do cara, e a gente está olhando se ele tem brinco na orelha, se ele pintou o cabelo, se ele rapou, se ele tem dread, cara, se ele tem piercing, cara, se ele tem tatuagem, e a gente está se apegando em coisinha tão... Cara, não, a Bíblia fala sobre tatuagem, cara, não fala. Então para de se perguntar se pode, se não pode, onde está teu coração, cara, por que tu quer saber disso? Para de se preocupar com coisinha besta. Cara, tem um exemplo que o pastor Luciano Subirá falou uma vez, eu nunca me esqueci disso. Ele disse bem assim para mim, nossa, parece que eu estava lá na casa dele. É que, cara, eu escuto tanto o cara e leio tanto que parece que o cara, tipo, parece que eu conheço o cara. Ele disse que um dia o Israel, filho dele, disse para ele, ô pai, se eu fizer a lição, tu me dá um chocolate? Daí ele disse que na hora assim, ele pensou, daí ele disse que o Espírito Santo falou com ele e disse assim, está na hora de te ensinar sobre a graça para ele. Daí ele disse assim, está aqui filho, está aqui o chocolate, pode comer. Mas e a minha lição? A lição agora tu faz em gratidão por eu ter te dado chocolate. Não por obrigação, em gratidão porque eu te dei chocolate, cara, antes mesmo de tu fazer a lição. Cara, e a gente tem que funcionar desse jeito, cara. É desse jeito que a gente funciona com Cristo. É com gratidão, cara. As coisas não são pesadas, elas são leves. Ele não disse que o fardo dele é leve. Ele disse, cara. Ele disse que o fardo dele é leve. E como que vai ser leve? Desse jeito, cara. Da gente levar as coisas simples. A gente está perdendo muito tempo, cara. E a gente está preocupado com o nosso teatro. A nossa preocupação, às vezes, e a gente não se percebe, cara. A gente está que nem os fariseus na sinagoga. Alguns dias atrás, eu estava orando por um dia que nós ia tocar. E eu pensando, o que eu ia fazer? Que música eu ia tocar? Com esse tempo a gente está ensaiando menos. E daí, quem toca sabe, às vezes a gente começa a pensar, meu Deus, já faz 5 anos que eu estou cantando a mesma música. E sempre a mesma música, e não consigo fazer uma coisa diferente. E daí, às vezes, tu vai cantar ela, daí tu pensa assim, nossa, parece que quando começou, parece que a pessoa vai assim, ai, de novo. Ou tipo, só deu o toque ali, o cara já, tipo, balbuciou lá, agora é essa, depois é aquela, o cara já está cantando, antes mesmo de saber, já sabe até a ordem que tu faz as músicas. Daí eu estava pensando assim, e orando, e daí Deus falou comigo, através de uma mensagem de um cara que também toca e tal, eu escuto ele bastante. E daí eu liguei para o pastor Dionísio e disse assim, pastor, tu me empresta a tua Bíblia a mensagem, porque eu queria ler uma passagem na Bíblia a mensagem. E daí ele disse, não, te presto. Daí ele se esqueceu num dia, daí no outro dia ele se esqueceu de novo. Daí no outro dia ele pegou e trouxe. Daí ele disse assim, não, essa Bíblia é tua, eu ganhei ela. Daí, muito obrigado. E eu quero ler para vocês, cara. Obrigado. Esse comentário do Eugene Peterson, cara, é demais, cara. É igual tu levar uma marretada na cabeça e tu pensar assim, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo? E quando eu li isso assim, foi que nem se
um peso saiu das minhas costas. E mais uma vez veio para mim: meu fardo é leve, cara. Vocês estão complicando. E eu estou complicando, cara. Em Mateus capítulo 6, ele diz assim, esse é o comentário dele. Mateus do 5 ao 6 vai falar das bem-aventuranças. E aí ele fala assim, esse é o comentário de Eugene Peterson. Está falando ali sobre aquela parte que nas Bíblias normal vai estar dizendo assim: o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Não seja como os hipócritas que vão para as esquinas levantar a voz e orar. Então, é essa parte aí. Olha como ele comentou ela. Mateus capítulo 6. Quando fizerem o bem, tenham cuidado para que seu gesto não vire peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo. Você já viu gente assim, eu tenho certeza. E eu os chamo de atores. Eles vão orar nas esquinas como se fossem palcos, atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles recebem aplausos, sim, mas é tudo o que conseguirão. Quando você ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar. Apenas ajude com simplicidade e descrição. E assim que Deus, que criou com todo o amor, faz. Ele age nos bastidores por você. E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show, está buscando o estrelato. E vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de ninguém. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus e não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. Glória a Deus, cara. Às vezes a gente se preocupa tanto, cara. Não é uma peça de teatro. Ele está no controle de tudo. Ele já sabe tudo antes o que vai acontecer. E isso não é bengala para a gente não se preparar, para a gente achar que a gente pode fazer as coisas de qualquer jeito. Claro que não. Não é isso que eu estou falando, cara. Eu estou falando é que a gente pode simplificar as coisas. E daí de repente você vai pensar assim: tá, mas o que eu faço, cara? Como que eu faço então? Como que acontece isso? Cara, entrega o teu coração para Ele. Ele está buscando um coração, porque Ele conhece as intenções do teu coração, lá no mais íntimo, nesse momento, em cada um de vocês que está me olhando aqui. Ele conhece o que está acontecendo no coração de cada um e no meu. Ele sabe exatamente o que passa na cabeça de vocês e na minha. Ele sabe exatamente, cara. Ele sabe todas as coisas. E aí de repente você vai pensar: mas e o meu pecado? Mas, cara, esquece. Não se justifique diante dele, porque ele já conhece. E as nossas justificativas são como trapos de imundície para ele. Não passam disso. Não passam disso. Ele busca um coração e corações. E a Bíblia diz que ele está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, cara. A minha alma e a tua alma anseia. Sabe o que é ansiar por uma coisa, cara? Eu já ansiei por muitas coisas, cara. Depois que roubaram o meu violão, eu ansiei muito por comprar outro violão, cara. E eu queria muito um violão e eu não tinha condições. E um colega meu que estava fora do país disse que ia me ajudar, e ele não falava, e daí daqui a pouco ele não comentava mais sobre o violão, e eu não tinha dinheiro, e ele tinha que me falar alguma coisa que eu estava com vergonha de pedir, e foi, cara. Isso durou mais de um ano, cara, até conseguir alguma coisa. E tu entende, cara, que eu estava ansioso por coisa, por uma coisa. Se eu te perguntar quais são as tuas ansiedades e preocupações hoje, e as minhas, são por coisas. A gente tira o foco de Cristo, cara, e coloca em coisas. E aí a gente vai se perdendo e não vai se percebendo. E quando vê, a gente está envolvido em 1 milhão de coisas. E a gente diz que a gente não tem tempo para as coisas, porque a gente não tem prioridade nas coisas certas. É só por isso. E não é que a gente não tenha tempo, cara. E o nosso tempo está passando, cara. Eu me sinto um velho já aqui. Eu não sou velho. Eu sei que eu não sou. Eu não sou velho. Eu tenho 33 só. Não, 32 só. E eu tenho a língua pegada para falar o 33. E daí quem me conhece já fica se arriando aqui, ó. Eu tenho 32, eu vou fazer 33.
Só que, cara, eu me lembro quando eu tinha 17 para 18 anos, meu. E parece que foi assim, ó. Eu já tenho até uma filha. Cara, e às vezes eu fico pensando, por que ninguém me falou antes, cara, que era tão simples, cara? Por que ninguém me falou antes, cara? Eu perdi tanto tempo me acusando, cara, das coisas. Deixando de fazer coisas porque eu achava que eu não era capaz, porque eu não podia, porque eu ainda tinha que vencer isso, ou que eu tinha que vencer aquilo, cara. Para com isso, cara. Coloca a mão no arado, cara. Vai fazer as coisas, cara. Não tenha medo de dar cara para bater, cara. Aquilo que não agrada a Deus, Ele vai tirar, meu. Não tenha medo e você nem vai perceber. Não precisa ficar dizendo, ai Deus, mas isso aqui que eu estou fazendo, então... Cara, quando tu menos perceber, tu nem vai te perceber, tu não está mais fazendo aquilo, cara. Porque o amor dele te constrange de uma maneira, cara, que tu enche tanto de amor, que não tem como tu não devolver amor para ele, cara. É um negócio de bate e volta, meu. Quanto mais amor tu recebe, mais tu dá. Quanto mais tu recebe, mais tu dá. E não tem fim, cara. Isso só vai acabar na eternidade, cara. Quando a gente for completo nele, meu. Para sempre. Ah, glória a Deus por isso, cara. Eu anseio pela eternidade, cara. Eu anseio demais pela eternidade, cara. Eu anseio demais. Eu falei ontem pro David, pros guris, para todo mundo, eu falei assim, quando eu estava indo embora, eu disse, cara, imagina nós no céu fazendo hambúrguer para Abraão, Isaac, Jacó. Imagina isso, cara. Ou tu acha que a gente vai ficar no céu lá o tempo todo assim? Não, cara. Claro que não. Cara, imagina um monte de coisa louca, meu. E eu quero estar lá, e quero que vocês estejam lá, meu. Então vamos descomplicar as coisas, cara. Vamos descomplicar as coisas, vamos colocar de pé. Não vamos complicar e fazer os guardas chegar aí. Não precisamos ir presos. Ontem a gente já escapou. Glória a Deus. Cara, isso ficou claro na tua cabeça, meu. Não existe acepção de pessoas, cara. Não seja o filho pródigo e nem o filho mais velho, cara. Seja o filho que estava contando essa parábola, cara. Seja ele, cara. Seja ele. Comece a olhar com mais simplicidade para as coisas, cara. Olhe com mais amor para as pessoas. Para um pouco de te preocupar com o teu bolso, cara. Para um pouco de te preocupar com o teu futuro. Coloca a tua ansiedade, cara, só na eternidade. Anseie só por ela. O resto vai acontecer, cara. Não espere o nosso tempo passar, meu. Sabe? Tem uma passagem que diz que... Eu não me lembro onde é o texto e nem o versículo. Mas que diz assim, que como a corça anseia pelas torrentes das águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor. Cara, existe um vazio dentro de cada um de nós. Existe um vazio que anseia por um preenchimento, cara. É tipo um quebra-cabeça muito difícil, faltando uma única peça, cara. E tu tá naquela ânsia para completar e achar aquela peça, cara, que de repente ficou perdida no meio de alguma coisa, ou tu não tá encontrando, cara. É o tamanho exato do amor de Deus, cara, que entra dentro, cara. E a Bíblia usa isso porque a corça é um bicho, cara. E ela corre desesperada daquele que é o seu predador. E ela corre tanto, que você já falou demais, que você sente a sua goela seca, que tudo que tu anseia é um copo de água, cara. Eu imagino que é assim que fica a corça. E ela anseia por uma corrente de água para ela se saciar. Cara, nossa alma por Deus tem que ser da mesma forma, cara. E entenda, é só Cristo e mais nada. Deixa Ele te encher e encher a tua alma, cara. Deixa Ele te encher e encher a tua alma, cara. Que tu vai passar a viver na lei do Senhor. E a lei do Senhor funciona como gratidão. Você não faz nada porque tem que fazer, cara. Você faz porque você é grato, cara. Você não faz porque alguém te manda, cara. Você faz porque você tem gratidão a Ele, cara. Você faz porque você tem amor em devolver para Ele o que Ele te devolve, cara. E é só isso, cara. Não se esquece disso. Não tira isso da tua cabeça, cara. Não deixa os dias te transformar num religioso, cara. Durante muito tempo eu fui um religioso, cara, e eu perdi muita coisa, cara. Não deixe ninguém fazer isso contigo, cara. É simples, cara. É simples. Deixa Ele te amar, cara. Deixa Ele te amar.
o pastor Dionísio vai orar. O pastor Dionísio vai vir aqui, vai orar e nós estamos encerrando. Fecha os teus olhos. Olha para o mais íntimo do teu coração e fala com Ele. Diz para Ele, Senhor, eu quero entregar. Se você ainda não entregou, ou se ainda falta um pedaço, ou se ainda tem aquele cantinho que Ele ainda precisa chegar, diz para Ele essa noite: Senhor, eu sou totalmente Teu, Senhor, totalmente Teu, para viver a simplicidade do Teu Evangelho, Senhor. Me faz ser cheio de Ti, Senhor. Me faz ser cheio de Ti, Senhor, a ponto que a minha vida, Senhor, a lei da minha vida vai ser gratidão, Senhor. A ponto que a lei que vai mover a minha vida a partir de hoje é gratidão, Senhor. Mais nada, eu não vou fazer mais nada por obrigação, mas por gratidão. Durante muito tempo a gente pregou que para você ir para o céu você precisava aceitar a Cristo. Aceite a Cristo ou você vai para o inferno. E a gente colocou medo em muita gente. Mas nessa noite eu quero te dizer: aceite a Ele. Só aceite a Ele. Entregue a tua vida e Ele vai sanar todas as preocupações. E a partir de hoje você vai viver em gratidão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Feche teus olhos, repete assim comigo: obrigado, Deus, porque o Senhor me alcançou quando eu estava perdido. O Senhor de graça me deu a vida eterna, perdoou todos os meus pecados, me colocou à mesa contigo, fez uma festa para mim, colocou um anel no meu dedo, me deu roupas limpas, saciou minha fome, matou minha sede, me deu direito de ser chamado teu filho. Obrigado, Senhor. Diga isso: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E a partir de hoje eu quero viver como um filho teu, mas não por obrigação, Senhor, e sim por amor. Oh Deus, não para ganhar um chocolate, mas porque eu já ganhei o chocolate. Deus, nós queremos viver para Ti. Nós queremos viver ao Teu agrado, Senhor, e nós pedimos esta noite: move nos nossos corações, Senhor, toda a condenação. Tira dos nossos corações a condenação, tira dos nossos corações a dúvida, tira dos nossos corações o medo de viver, o medo de Te servir. Tira a comparação, Senhor, o julgamento com os nossos irmãos. Tira, Deus, nos faz agentes de amor, nos faz agentes de graça. Nos ajuda, Senhor, a ir e olhar a todos com amor, Senhor. Nós pedimos, nos ajuda a amar os jovens, Senhor, os que são diferentes de nós, os que ainda não alcançaram tudo que nós já alcançamos em gratidão, mas ajuda a amar a todos, pois Tu ama todos eles, Senhor. Nos ajuda a orar por o que está perdido, pelo que está jogando tudo fora, por aquele que jogou a herança fora, para que ele volte a Ti, Senhor. Oh Deus, nos ajuda a sermos e termos o Teu coração. Pedimos isso essa noite, Senhor. Renova em nós o Teu Espírito. Renova em nós o Teu Espírito, Deus. Eu quero ficar aos Teus pés e Te adorar por quem Tu és. Eu quero ficar aos Teus pés e Te adorar por quem Tu és. Diga bem alto. E esse é o meu lugar, esse é o meu